Bom dia! Que bom estar aqui com vocês. Pode ficar aqui? Dá para ficar aqui? Gente, eu estou um pouco preocupada com essa palestra, porque toda vez que na faculdade ou empresa que eu já tinha trabalhado começava com esse tema, curando a criança interior, eu não tenho boas lembranças, eu já ficava com medo. Eu lembro que eu estava mais ou menos no 5º período de psicologia, e eu tinha uma professora lá em Belo Horizonte, que ela falava assim, curar a criança é você deixá-la alegre, feliz. Aí, gente, ela ia levando a gente para uma salinha de grupo, de terapia de grupo mesmo. E aí dividia, né? Metade da sala era numa semana, a outra metade era na outra. Meu Deus do céu, o que vai ser essa salinha de grupo? E eu chegava lá, já estava vendo uns balões, eu falei, não sei nem como é que brinca de balão, será que é isso que é curar a criança interna? Mas vamos lá, eu tinha que fazer. Chegava lá, alguém aqui lembra dos saltimbancos? Au, 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 mia, miau, au, au, cocorocó. E ela começava com saltimbancos. Dos saltimbancos, ela passava para o balão mágico, trem da alegria, e numa casinha de biscoito de sorvete, até chegar no Sandy Júnior, que era para uma geração mais nova. E ali as pessoas tinham que levantar o balão, né, tinham que brincar, fazer as brincadeiras. Eu ficava assim, meu Deus do céu, se isso for curar a criança ferida, eu estou lascada. Só na próxima reencarnação. Porque eu odiava essas dinâmicas. Nada contra quem faz, tá, gente? Mas, assim, realmente a gente morria de medo. E aí eu me lembro que teve um workshop uma vez lá em Lagoa Santa, que o tema era esse também. E aí um cara já todo bem vestido, assim e tal, de terno, virou e falou assim, Letícia, pelo amor de Deus, naquelas coisas de jogar balão para cima, que eu vou ficar espontâneo, que eu vou curar minha criança, não, né? Não é saltimbancos, balão mágico. Eu falei, não, não é assim. Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Porque o nosso tema hoje é curando a criança interior, mas não é soltar balão. Não que isso seja ruim, que bom quem consegue fazer isso, né? Que ótimo. Quem não consegue, está tudo bem também. Tem criança que, às vezes você foi uma criança mais quieta, mas não quer dizer que você está mal resolvido por isso. Mas a criança que nós vamos falar aqui hoje não é bem essa. É aquela que Freud estudou nos adultos. Como é que Freud estudou as crianças? Mal resolvidas, todos nós, vou falar bem baixinho aqui, todos nós, escutando os adultos, trabalhando o famoso tema do infantil nos adultos. Ser infantil é ser infantil? Não, são coisas que eu registrei lá na minha infância e que estão atuando aqui até hoje. Mas nós temos um desafio. Como é que nós vamos fazer, trabalhar um pouquinho da cura da criança interior, se eu não sei nem onde está a minha criança? Ou alguém aqui sabe? Eu, por exemplo, não sei onde está a minha agora, né? Mas onde está a sua criança? O que é sua criança interior? O que é isso? As pessoas falam tanto, Joana de Ângeles tem falado isso em quase todos os livros da série psicológica. O que é curar a criança interior? O que vocês acham que é isso? Alguém se arrisca a fazer um comentário, pelo amor de Deus? Não vai ter que vir aqui cantar saltimbancos, nem soltar balão, tá bom? O que é curar a criança interior? Para quê? Vou curar para quê? Estou bem assim, do jeito que eu estou? E aí vocês lembram das outras palestras? Vou dar uma ajudinha, tá? Aí vocês lembram das outras palestras, né? Que o Vicente falou, a Ana Paula falou, o Dr. Wesley falou. A gente acha que sabe quem que a gente é. A gente acha que está bem resolvido. Eu já contei aqui para vocês, quem está lá no Curar Ser, eu fico péssima. Porque eu, psicóloga, estudo a doutrina e cada vez mais eu descubro que eu menos sei. De vez em quando eu dou umas barganhadas com Deus. Mas não é possível? Quando é que a gente vai aprender a se conhecer e a se descobrir? E eu quero saber se vocês, então, estão dispostos a conhecer a criança de vocês, que tem atuado na vida de vocês e vocês não têm percebido. Porque quem não estiver disposto vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Tudo bem. Mas eu quero saber se vocês estão dispostos. Porque dizer assim, não, criança é uma coisa lá do passado. E aí a gente precisa lembrar que na psicologia isso não funciona. Passado, presente e futuro não são cidades diferentes que eu fui passando e hoje eu estou aqui no presente, o passado ficou lá atrás.
O problema é que o passado continua atuando. Como é que eu vou descobrir a criança que eu preciso trabalhar em mim? Como? Vocês podem me dar alguma dica? Vocês estão curiosos também? Então, olha que interessante. Desde pequenininho, o que acontece lá na nossa relação com os nossos pais? Ah, não, lá vem a Letícia falando de novo disso. Gente, mas eu tenho que voltar, não tem jeito. O que a gente apreende lá na nossa relação com os nossos pais, aquilo ali vai trazer para nós um despertar de como a gente acha que a gente deve ser na vida para a gente sobreviver. Olha que coisa boa. Todo mundo aqui tem um eu sobrevivente. Né? Tem gente aqui que passou infância maravilhosa, que foi tudo muito bom e tal. Depois fica até difícil crescer. Né? Aí, cada vez que a vida vai dando uma chacoalhada, a pessoa vai desconectando, ela nunca vive muita realidade. Não estou dizendo que todas as pessoas que são desconectadas, né, tiveram essa história. Mas onde que ficou a criança? E onde que ela atua? Para que eu tenho que resgatar ela? É porque ela está lá? Não, porque ela está aqui. Ou ela está atuando no seu relacionamento amoroso, ou ela está atuando no seu trabalho, ou ela está atuando você com seus filhos. Então, onde a sua criança está aparecendo? Antes da gente fazer o trabalho de uma ferramenta que ajuda na cura, né? Porque a ferramenta, nós vamos testá-la aqui, depois vocês vão fazer bonito lá na vida de vocês. Tá bom? Vai ficar para o final. Mas o principal objetivo aqui agora é vocês identificarem onde é que está a criança de vocês, que ela está atuando e não está legal. Porque essa criança feliz, né, que canta o balão mágico, saltimbancos, ri, é espontânea, fala o que pensa, ok, né, que bom, é a criança saudável. Mas eu quero saber essa criança que Joana de Ângeles tem falado tanto nos livros dela, que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque ela está lá nos nossos registros, né, daquilo que a gente interpreta, que é a nossa história, que é a história da nossa família, e daquilo que eu interpreto como sobrevivência. Então, nós temos Franz Rupert, ele escreveu um livro muito interessante, que ele fala sobre a simbiose nas relações parentais e familiares. Olha que bacana, ele fala assim, que nós temos, dentro desse processo da infância, nós temos um eu sobrevivente, mas nós temos também o eu traumatizado, e temos o eu observador. Então, todo mundo aqui tem o seu eu traumatizado, não tem jeito, porque a criança, quando ela é frustrada, dependendo de como ela interpreta aquilo, ela vai ficar traumatizada. É culpa do pai, da mãe? Não, estou só falando que ela ficou traumatizada. E como é que você registra isso? E como é que você leva isso depois para a sua vida adulta? Mas você tem o seu eu sobrevivente. Vocês conseguem fazer uma imagem? Como é que poderia ser o seu eu sobrevivente? E o seu eu traumatizado? Que pode estar atuando aqui hoje, nos seus relacionamentos amorosos, no jeito que você vê a vida, no jeito que você vê você. Então, esse é o nosso papel nesse curto espaço dessa manhã, para a gente poder aprender a identificar onde está a nossa criança. E por que a gente não enxerga a nossa criança? Eu adorei essa frase que eu vi uma vez numa publicação do Facebook, ela não é minha, essa distração. Eu tiro eu da minha própria força. A distração não faz isso? Então, a gente constrói o quê? Não, eu sou a Letícia, então eu pus na minha cabeça que o importante para mim é fazer o doutorado, é o pós-doutorado, é fazer uma carreira fora, isso que é o mais importante, é isso que me enche, porque é isso que eu quero. Eu quero, que a Ana Paula começou a falar aqui para a gente. O que te tira do seu essencial? O que te distrai? Porque tem tantas coisas que nos distraem. Eu quero chegar até o final da palestra, pelo menos assim, pertinho da criança de vocês, da criança que está atuando e que está atrapalhando um pouco vocês a vivenciarem uma vida um pouco mais leve. O que será, então? As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente. Não, porém, erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Está lá em Joana de Ângeles.
Então, a gente cria falsas metas. Não, porque o meu sonho é chegar no tal lugar, no topo lá do meu trabalho. Esse é meu sonho. E eu não vou ficar sossegada enquanto eu não realizar isso. E quantas pessoas já não realizaram? E aí você pergunta para a pessoa, está feliz? Uhum. O que você sente aqui? Nada. Mas como é que você sente a vida? Normal. Nossa, não tem um entusiasmo. Não é euforia, né? Porque euforia, eu estou fora, eu fico fora de mim e eu também não consigo me sentir. Então, o que tem distraído vocês? Tem tanta coisa que nos distrai. Nós fizemos lá no Curacer uma vez uma sensibilização de percepção, de autopercepção, e nós perguntamos para as pessoas, né? Hoje, qual que é a pessoa que você mais se preocupa? É um filho? É uma mãe? É um pai? Quem tem ocupado os seus pensamentos? Você tem ocupado os seus pensamentos, preocupado os seus pensamentos com o quê ou com quem? Pare e pensa um pouquinho. É muita coisa, né? Dessas coisas que vocês pensaram, quantas você pode resolver agora? Levanta a mão, quem pode resolver agora? Ainda bem, senão ia embora, né? Mas de verdade, alguém consegue levantar a mão? Quantas eu posso resolver agora? Então, olha o tanto de coisa que a gente cria na cabeça da gente e nós temos esse mecanismo, e aí a gente vai brigar com Freud, que descobriu isso, né? Que nós temos mecanismos de distração para a gente não tomar contato com aquilo que realmente nos angustia. Por quê? Porque justamente o inconsciente tem um desses mecanismos para deixar a gente mais tranquilo. É porque dói, exatamente. Então, para amenizar a dor, eu vou encontrando outras coisas que se parecem com aquilo, mas que não é aquilo, né? Porque aquilo não foi embora, está ali atuando, mas eu sempre vou ter como mecanismo de defesa ou um esquecimento, ou então eu achar assim, não, mas está tudo bem, aí eu vou perder energia, que eu estou negando. E eu já falei para vocês, o nosso inconsciente ele não funciona com não. Não pensa no elefantinho rosa. Já pensou? Mesma coisa, não sinta raiva. Não, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Chega. As mensagens positivas elas são importantes, mas primeiro eu acolho, né? Primeiro eu aceito aquilo que está difícil, né, de encarar. Onde será, então, que está a sua criança? Qual que é o seu mecanismo de distração? Eu vejo que um dos nossos grandes mecanismos de distração é a tal da preocupação. E aí o Hamed vai lá falar para a gente, em Dores da Alma, que nós temos esse vício de se preocupar em excesso com as pessoas, porque, na verdade, a gente quer porque quer salvá-las, e muitas vezes não damos para ela o direito e a dignidade delas mesmas se resolverem. Mas a gente tem os nossos complexos de importância. A Letícia também? Também. Quantas vezes, né, a gente não se acha tão importante, seja para o pai, para a mãe, para a esposa. Não é que a gente não vai auxiliar, não é que nós não vamos assistir aquelas pessoas que nós amamos. Mas, geralmente, a nossa postura não é de assistência. É salvacionista, não é, gente? Vamos ser honestos? Já começou a aparecer aí uma criança salvacionista. Já vi umas aqui desconectadas, já vi outras aqui, que a gente vai passeando, a gente vai prestando atenção, né? Aí já vi outras aqui também, assim, sabe aquela criança que lá atrás olhou para o pai e pensou assim, gente, mas o meu pai faz tudo errado. Eu vou ser aquele filho que faz tudo certo. Então, eu vou estudar, eu vou poder fazer as coisas que eu quero ter razão na vida. Eu não quero ser igual a ele, um sem razão de nada, não. Está atuando, às vezes até hoje. A pessoa está exausta, às vezes, do trabalho, está exausto de tanto querer ter razão para si próprio, mas não trabalhou a criança ferida. Olha lá a criança ferida lá de trás, atuando aqui. Então, eu tenho que voltar no passado? Não, está aqui. E é isso que nós vamos ver ao longo da nossa palestra.
E o Hamed coloca para a gente essa observação que nós podemos orientar, amar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. Um outro movimento de distração muito comum nas mulheres, a Marion, que é uma psicóloga, já faleceu, ela tem esse livro que chama O Vício da Perfeição. Ela coloca, esse livro, ela só fala disso. Mulheres, é um livro bem feminino, mulheres que têm o vício de ser perfeita. E como que isso influencia nos transtornos alimentares. Por isso que chama O Vício da Perfeição, compreendendo a relação dos distúrbios alimentares. E ela conta de uma paciente que tinha uma raiva muito grande de não conseguir dar aquilo que ela gostaria para a mãe dela. Então, a mãe era uma mãe muito nervosa na infância. E essa paciente da Marion, ela era uma criança muito boazinha, muito estressada, querendo sempre devolver para a mãe aquilo que a mãe não conseguia na vida, ou querendo, às vezes, doar para a mãe aquilo que a mãe não tinha conseguido na própria infância dela. E ela foi crescendo com a sensação, essa paciente, ela foi crescendo com a sensação de que ela estava sempre errada, porque ela nunca conseguia atingir o alvo que ela queria. Quem que era o alvo dela? A mãe, não era? Não foi uma coisa que ela interpretou lá da infância dela? E como é que isso chegou aqui na fase adulta? Como obesidade mórbida, transtornos alimentares. Todos os transtornos alimentares têm a ver com isso? Não, estou falando do livro dessa pessoa que traz esses casos. Não é? Então, a comida ela passa a ser o quê? Uma distração. Porque aí, de repente, não, mas eu preciso comer alguma coisa. Olha como é que funciona a nossa cabeça. Você está ansiosa, você precisa montar a palestra que você tem para amanhã, ou precisa terminar um trabalho, ou precisa terminar um namoro. Aí começa, não, mas espera aí, eu quero fazer aula agora de francês. Aí começa a ficar ansiosa, começa a aula, não consegue dar prosseguimento. Não, mas eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Aí você passa uma semana comendo várias coisas para você descobrir o que é que você está com vontade de comer. Ô, gente, isso é movimento de distração, não é? Me tira completamente do meu centro e da minha força. Cadê minha criança que atua? O inconsciente é que está atuando, né? Está fazendo de tudo para eu não enxergar a criança que está atuando. Por que a gente fala tanto da criança? Porque, geralmente, são coisas que nós interpretamos lá no passado e que está aqui com a gente até hoje. Então, nós temos muitos movimentos de distração, não vai dar para falar todos, mas é importante a gente começar a se observar. Então, Joana de Ângeles coloca lá para a gente que somente consegue essa lucidez, que não é fácil, aquele que se autoanalise. Então, não adianta também eu ir para a terapia, né? Eu falo que fazer terapia tem diversas etapas. Então, tem aquela etapa que a gente vai obrigado, quando a gente é criança, ou quando o marido ou a esposa obriga. Não adianta nada. Né? Vai lá e tal, você vai tomar contato com alguma coisa e pronto. Às vezes, se você é acolhido, aquele acolhimento já é alguma coisa. Aí depois tem aquela etapa que a gente está com muita raiva. Está vendo? Olha o que minha esposa fez, olha o que meu marido fez, eu vou lá e vou, desculpa a palavra, vomitar. Fazer uma catarse para sair. Que bom, já dá uma esvaziada, né? De repente reduz algum sintoma. Mas depois tem aquela fase que eu já não tenho mais a quem culpar. Porque meu pai e minha mãe já faleceram. Ou meu pai e minha mãe não vão voltar na infância. Ou meu ex-marido, minha ex-esposa já casou com outro, com outra. Agora é comigo mesmo. E aí chega essa etapa que a Joana de Ângeles fala, que somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. Qual que é a máscara que a gente cria? Essa que eu estou falando da criança. A que a gente constrói lá na infância. Qual que é a principal máscara que geralmente a criança constrói para ela? O que eu fiz para sobreviver àquilo que me machucou? Vocês sabiam que muitas vezes o excesso de simpatia pode ter a ver com um recurso que o eu sobrevivente da pessoa encontrou para ela lidar com a dor dela? Vocês sabiam disso? E aí, como é que faz? A pessoa não vai ser mais simpática? Ela só vai ter que tomar cuidado para ela não reforçar a dor dela. Por quê? Porque, geralmente, o que ela faz? Então, a pessoa percebeu que ela não ia ganhar
aquele carinho, aquele abraço, aquela atenção do pai e da mãe lá na infância. E aí, para ela sobreviver a tanta necessidade que ela tinha de ter aquilo, o que ela faz? Não, então eu já vi que se eu sorrir para todo mundo, e se eu conversar com todo mundo, e se eu for bem simpático, as pessoas vão me olhar, eu vou ganhar a atenção que eu quero. Olha que coisa boa. E aí ela vai sobrevivendo a isso. Só que chega um momento que a gente entra em crise com a nossa máscara. Letícia e Ovelha Negra, também. Também é um papel, também é uma máscara. Né? A pessoa ela costumou ser a vida inteira o bode expiatório. Tudo era culpa desse rapaz. Tudo é culpa dele. Porque ele não faz o dever direito, ele já nasceu assim, ele está igual o tio dele, está igual o irmão da mãe. Então, ele já foi predestinado a ficar assim. Ele vestiu essa máscara, porque assim ele era falado, assim ele era amado, assim ele era visto. Só que vai chegar um momento em que isso não vai adiantar mais. É aquele momento que a gente começa a ficar angustiado, meio deprimido ou deprimida, porque aquela máscara não cabe mais. Aquela máscara que eu criei para eu sobreviver, aquilo que eu não tive, que eu gostaria de ter tido, não serve mais. E não adianta, gente. Todos nós vamos passar por alguma crise que vai dizer, eu falo que é a crise nossa da identidade, né? Eu não me identifico mais com aquela máscara, eu não preciso ser mais esse cara chato da família, eu não quero esse papel mais, não tem mais a ver comigo, eu conquistei tantas coisas boas. Ou eu não quero ser mais a boazinha, eu já não me identifico com isso mais. Aqui aceita tudo. Porque eu estou vendo que isso não está dando resultado. E aí eu falo, né, como já foi falado aqui também anteriormente, que para a gente entrar num processo de perdoar aqueles que foram os nossos cuidadores, né, aqueles que nos deram a vida, para a gente entrar nesse processo de acolher os nossos pais, o nosso coração, a gente vai precisar de tempo também. A gente vai precisar de silêncio. Vocês já repararam que quanto mais a gente quer entender tudo, mais a gente fica angustiado? Vocês já viram? Por quê? Por quê? Por quê? Ué, Letícia, então a gente não pode se questionar? Pode e deve. Mas tem coisas que não tem como a gente explicar. E tem coisas que a gente não vai receber explicação. Mas eu queria saber por que minha mãe aguentou meu pai desse jeito a vida inteira. Se nem sua mãe sabe, o que você vai saber? Então, tem coisas que a gente precisa desistir. Isso faz parte de curar nossa criança interna. Que a nossa criança criou lá uma forma de sobreviver, aquilo que não foi legal para ela, né? Todo mundo tem as suas. Se não tem, está grave, tem que olhar, porque todos nós temos. Né? E aí você criou aqueles mecanismos, não teve exatamente o que você gostaria, e o que acontece depois? A gente fica magoado. E chega uma hora que eu preciso de contemplar, de silenciar. Porque eu chego numa fase que eu falo assim, gente, mas espera aí, eu já tentei explicar tudo isso na minha cabeça. Fiz constelação, fiz terapia transgeracional, fiz terapia da herança familiar, fiz terapia... Ok, mas e a sua parte? E eu falo, não só eu, né? Mas Joana de Ângeles deixa isso muito claro para nós, que a oração, ela ajuda demais a gente a fazer isso. E ontem, a hora que eu estava terminando de montar os slides, a minha mãe me ligou, né? Minha mãe perdeu a mãe dela tem mais ou menos uns 3 anos. E depois de 3 anos, nós vamos retornar à cidade que a minha avó morava. E aí, a gente conversando, eu falei assim, mãe, engraçado, eu estou lembrando tanto da minha avó. Ela falou assim, pois é, Letícia, eu estou numa tristeza. Aí eu falei assim, mãe, mas como é que a gente faz? Com essa saudade que a gente sente, né? Porque a saudade é normal. E estava perto do dia de finados, né? Finados foi há 2 dias atrás, querendo ou não, a gente lembra das pessoas que a gente já perdeu. E aí vai dando aquele peso no coração, né? E você vê sua mãe assim sofrendo também, você fala, nossa, eu podia tanto falar uma palavra assim que, né, que pudesse ajudar, mas não, porque o amor dela pela minha avó é tão grande, a saudade dela, né, a saudade que ela tem da minha avó, que a mãe dela é tão grande, assim, o que eu poderia fazer?
Mas como aquilo estava me doendo também, que é uma avó muito querida, eu falei assim, mãe, faz o seguinte, faz uma oração aí e só contempla esse amor. Eu vou fazer daqui também, para a gente ver se a gente ganha algum recurso. E estava doendo, o coração estava desse tamanhozinho. Ela contou que o dela estava menor ainda, claro, a mãe dela, né? E aí, passou mais ou menos umas meia hora, a minha mãe me liga e fala, engraçado esse negócio de fazer oração, né? Meu coração estava vazio. Eu fiquei aqui só lembrando da minha mãe, com saudade. Falei para ela em pensamento, nossa, mãe, que saudade que eu tenho de você. E depois eu pedi para Jesus, Jesus, o que eu faço com essa dor? Porque a saudade ela é minha mesmo. A saudade é natural, mas o que eu faço com essa dor? Vocês acham que a espiritualidade deu a frase completa, como a nossa amiga Ana Paula falou, A mais B igual a C? Não, mas ela abriu mão da explicação, porque não dá para explicar por que a mãe foi embora. Não dá, não sei, uai, né? Está no plano lá reencarnatório. Não dá para a gente entender, mas a gente quer, porque quer entender. E aí, na hora que ela desligou, então, dessa vontade dela de querer saber, mas por quê? Por quê? Ela então entrou em sintonia com a verdadeira oração. Ela falou, engraçado, Letícia, esse negócio de fazer oração, a saudade da minha mãe está aqui, mas meu coração ficou enorme, ficou desse tamanho. Isso é muito curativo. Eu gosto dessa frase do Bert, num livro um livro muito difícil, que chama Pensamentos sobre Deus, ele não é espírita, mas ele fala assim, que muitas vezes, quando renunciamos às perguntas, ficamos mais centrados. Nossa, me ajuda com essa dor. O que eu faço com essa dor toda vez que ela aparece? Seja a dor da saudade, seja a dor da infância. Me ajuda, eu não sei o que eu faço com ela. Centra. Observa no seu corpo onde é que isso vem. Porque tem coisas que não vão ter explicação, que a gente não vai saber. E que cabe a nós contemplar e entregar. Não é abrir mão da minha responsabilidade, mas olha o tamanho dessa questão. E ele fala, somos tocados sem entender, conduzidos sem saber, prontos sem nos esquivarmos. E, de repente, somos livres de uma forma misteriosa. Estamos voltados à vida sem reivindicações e sem expectativas e, melhor de tudo, confiantes. E aí, ela se acalmou lá, o coração dela ficou enorme, o meu também, porque nós entramos nessa sintonia. E aí a gente conseguiu ficar bem, mesmo com a saudade gigantesca dessa pessoa tão querida. Vamos, então, mais um passo? Eu tenho que ficar controlando o horário, porque eu não posso passar do horário, tá bom? Então, isso aqui são alguns exemplos das crianças que ficaram escondidas. Escondida em relacionamento amoroso, ela aparece lá, né? Ela está escondida só de você, porque seu parceiro ou sua parceira está vendo. Para vocês começarem a identificar onde está, então, a sua criança. Lembrando que a gente não vai descobrir onde está a nossa criança na nossa mania de importância, porque a gente tem mania de importância, não tem? Eu sou importante no meu trabalho, eu sou importante para o paciente, eu sou importante para fulano de tal, eu que posso resolver isso. Nada. A gente vai encontrar a gente sem essas máscaras. É despindo-se da nossa importância. E também aqueles que não se acham importantes para nada, despir-se disso também, que isso também é uma máscara. Tá bom? Então, olha que interessante. Aqui eu conto um caso que está no livro da Jandira. Vou passar o livro para vocês daqui a pouquinho. E ela conta esse caso. Uma pessoa que não se sentiu acolhida pela família, porque era lá a segunda filha de uma família de 12. Eu acho que era isso. Não, ela era a primeira filha de uma família de 12. E aí a mãe estava recém-separada do marido, numa época mais antiga, em que as mulheres não eram tão valorizadas no trabalho. Então, a mãe tinha que lavar, costurar, fazer tudo para fora. E essa filha, vendo aquela situação e vendo a situação dos irmãos, ela teve que assumir um papel que não era dela. Mas foi o papel que tinha, na verdade. E a gente assume mesmo, certo? Ela assumiu o papel de cuidar dos outros irmãos e meio que de ser o hominho da casa. Diga assim, bom, meu pai não está aqui mais, né, então eu vou ter que fazer alguma coisa.
Então, essa pessoa ela foi crescendo com a sensação de que ela deveria desenvolver uma autonomia meio que exagerada. Eu tenho que dar conta de mim, eu tenho que dar conta do outro. Então, eu prefiro ajudar as pessoas do que ser ajudada. Porque se eu esperar ser ajudada, quem vai me ajudar? Minha avó não está aqui. Minha tia não está aqui. Meu pai não está aqui. Minha mãe tem que trabalhar. E eu, com essa penca de irmãos aqui, eu vou ter que ajudar a cuidar deles. Então, lá começa a criança ferida dela. Qual que é o eu traumatizado dessa pessoa? Tem a ver com o quê? Com a sensação... Quem? Isso, com a sensação de abandono. Esse é o eu traumatizado. É o que a Jandira está explicando para a gente. E qual que é o eu sobrevivente? Ela virou uma super profissional, Mulher Maravilha. Dou conta de todo mundo, não preciso de nada. E o problema é que a gente acredita que a gente é esse eu sobrevivente. Que bom, a gente sobreviveu, estamos aqui, né? Que ótimo. Mas aquilo que eu não acolho, ele vai aparecer depois nos meus relacionamentos. Querem ver? E aí, tá lá, a pessoa não conseguia ser firme com os filhos, porque ela tinha que ser legal, boazinha, ela tinha que ajudar todo mundo para sobreviver à sensação de abandono. Tem um outro nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Não era nem negligência. Parece com abandono, mas não é bem abandono. Mas eu vou usar abandono aqui. Ok. Então, a pessoa, para ela sobreviver a isso que doeu, ela teve que ser aquela pessoa que tomava conta de todo mundo. E aí, como que essa criança ferida, o eu traumatizado, apareceu no casamento dela? Ela praticamente só cuidava dos filhos. E aí ela começou a ficar magoada, porque tudo que ela fazia para o marido não fazia muita diferença. Não, o marido nem pedia muita coisa para ela, mas ela ficava achando que ela não era importante, ela foi se magoando. Ela não aprendeu a falar não, porque ela tinha que ser essa pessoa muito bacana, desde o início da vida dela. E quais foram as consequências para os filhos? Ah, Letícia, então quer dizer que se eu não me resolvo com esse meu eu traumatizado, que é a tal da criança interna, isso vai gerar influência até para os filhos? Claro, não tenho dúvida. As nossas situações, elas são sistêmicas. Eu não vivo sozinha, isolado, no meu ego, tudo é meu e só acontece comigo. Eu posso, sim, não resolver. Você pode não resolver. Mas lembre-se que aqueles que são mais ligados a você sofrerão também as consequências. Por isso que o Lacan fala, aquilo que a gente não resolve numa geração, a outra paga o preço. Então, vamos tentar resolver. Senão, a gente também não vai descobrir a nossa essência. Certo? A gente vive em torno só dos papéis. E essa pessoa, então, na hora de cuidar dos filhos, é aquela pessoa assim, o que aquele passarinho ele está fazendo com o outro, foi o que ela fez com os filhos, foi o que ela queria. Imagina que eu vou deixar meus filhos passarem o que eu passei. Não, de jeito nenhum. Né? Eu vou acomodá-los todos aqui. E aí, quando os filhos batem asas e vão embora, como que essa pessoa fica? Normal, porque é normal ficar chateado mesmo, né? Mãe abdica de muitas coisas a vida inteira, mas como que fica? Muito, muito, muito mal. E os filhos também se sentem, às vezes, culpados de terem deixado a mãe ou a criança da mãe. Alguém tem alguma dúvida disso? A criança da mãe. O que é que a sua criança sentiu falta, que você está em débito com ela, que você está deixando essa criança aí à mercê dos relacionamentos, do fracasso, porque às vezes a gente deixa o fracasso cuidar da nossa criança. Está vendo? Nada deu certo mesmo. Só tem 10 minutos? Não, gente, espera aí. Então, vou dar uma corridinha aqui. O que a gente pode fazer nessa situação? O que seria acolher essa criança? Vocês estão conseguindo localizar mais ou menos onde está a criança de vocês? Mais ou menos? Já identificou? Já? Você também? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá. A gente vai, até o final do dia de hoje, nós vamos conseguir. Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente assume papéis para os nossos pais porque foi necessário para a sobrevivência da família, para a nossa sobrevivência.
Mas eu posso dizer para o meu eu que sobreviveu. Eu posso dizer, mesmo se meu pai e minha mãe não estiver aqui, querida mamãe ou querido papai, eu era pequeno demais quando decidi assumir algo muito grande para mim. Foi a minha forma de sobreviver ou a minha forma de ajudar a nossa família. Mas uma parte minha sobreviveu. Mas para não aparecer a parte que doeu, eu resolvi dar para as pessoas ou para algumas pessoas tudo que eu não pude ter: atenção, proteção, ajuda. E assim eu aprendi o que eu poderia fazer para ser amado. Mas agora eu sei que cada vez que eu faço isso, eu reforço a minha dor. Cada vez que essa pessoa, que a Jandira cita lá no livro dela, fazia isso para alguém, ela estava reforçando a dor dela, não estava? Porque qual que era a grande dor? De não ser acolhida. Ela nem olhava para ela, doando, 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 doando e doendo. Então, tem várias formas que a gente pode se proteger. Eu preciso primeiro olhar para essa capa que eu construí. Legal, né? Eu sou psicóloga, o fulano ali é médico, o outro ali é empresário. Que bom. Mas antes de você ser isso, quem você era? Quem você é? Antes de você ter todos esses recursos, porque o recurso financeiro distrai muita gente também. É muito bom, a gente precisa ter, mas ele distrai a gente do que a gente é. Tem muita gente que precisa ter um bom dinheiro para se sentir protegido de coisas que faltou lá na infância. Eu estou no trauma, não estou? Eu morro de trabalhar para ter a poupança cheia, para nunca me faltar nada. Eu estou sentindo falta de quem? Do quê? Não é de agora. Porque se a poupança está cheia, eu estou sentindo falta ou medo de quê? Então, por exemplo, um pai que às vezes foi muito autoritário, como é que essa criança traumatizada ela vai aparecer no adulto sobrevivente? Ou eu vou ser uma super autoritária também, para eu sobreviver, porque foi assim que eu sobrevivi, ou então você é aquela pessoa que toda vez que eu lido com uma pessoa muito autoritária, parecida com o meu pai ou com a minha mãe, eu não consigo conviver. Olha aí, minha criança, que precisa ser acolhida, que precisa ser curada. E nós temos também aquela criança que interpretou alguma coisa dos registros intrauterinos, quando a mãe estava grávida, né? E ali ela interpretou, por exemplo, eu lembro de um caso que a pessoa falou assim, Letícia, engraçado, o que eu mais queria era poder aparecer no trabalho. E ela era, né, tem muito tempo que eu não a vejo, uma mulher muito bonita, chamava muita atenção. Eu falei, mas como assim você não aparece no seu trabalho? Bonita do jeito que você é, competente, fala bem. Não, mas tem sempre alguma coisa, ela andava meio assim mesmo, que me deixa assim. Aí um dia a gente participou de um workshop lá, de vivências, que ia até a vida intrauterina, e a gente conversando depois num café, ela falou, olha que coisa maluca. Eu descobri, minha mãe ficou grávida de mim com 15 anos, no interior de Minas Gerais. Vergonha pura. Minha avó falou, você vai ter essa menina lá em outra cidade. O que essa criança foi registrando? Eu posso aparecer? Não, eu não posso nem existir. E como que isso teve repercussão na vida profissional? Por isso que Joana de Ângeles fala que, para a gente começar a descobrir a nossa criança interna, a gente começa olhando do agora. Olha o que está acontecendo agora. Olha as necessidades que eu tenho do agora. Essa, por exemplo, tinha necessidade de aparecer mais no trabalho, de ser mais famosa no trabalho. A outra tinha necessidade de ganhar mais carinho e atenção dos outros. Não vai dar tempo, né, de falar esse. Vai não, né? E aí a gente tem também aquelas crianças, né, as crianças feridas, que muitas vezes eu falo muito da mãe, mas acho que é importante falar do pai também, que muitas vezes são muito apegadas aos pais, que está lá conectadinha na criança do pai, e que mesmo depois de adulto, não consegue estabelecer um vínculo forte com seu parceiro ou com a sua parceira, tamanha conexão que tinha com o pai ou com a mãe. E, geralmente, é a conexão que a gente faz com a criança que o pai foi e que a gente acha que não foi cuidado. Letícia, como que ela sabe disso? Transmissão psíquica. Né? Freud já falava isso, Jung já falava.
Tantos outros psiquiatras e terapeutas descobriram isso na análise de seus pacientes, que existe uma transmissão psíquica. Então, por isso a frase do Lacan, aquilo que eu não resolvo, que é meu, da minha história, olha as próximas gerações pagando preço. Né? Eu vou me sentir inteira no meu casamento? Não, porque eu estou sempre ligado à preocupação excessiva com meu pai e com minha mãe, que, na verdade, tem a ver com a criança deles. E fora quando a nossa criança atua nos relacionamentos amorosos. Né? Tudo aquilo, então, que eu gostaria de ter tido com os meus pais e não tive, ou que eu quero continuar a ter, às vezes foi tão bom, eu vou depositar isso no meu parceiro ou na minha parceira? Eu estou enxergando o outro desse jeito? Não. Porque se o homem quer uma mamãe da parceira, né, ou vice-versa, então nós não temos uma relação sexual. Nós não temos, então, um casal ali. A gente tem uma criança carente buscando aquilo que faltou. E aí a gente começa a expor a criança, a nossa criança interna. Então, vamos observar as áreas que a gente tem mais dificuldade. Né? Tem pessoas que deixam de realizar projetos porque uma parte ficou fantasiosa lá na criança também, que só sonhava. Eu não posso ter frustração. Né? Eu odeio me frustrar. Então, por isso, eu não coloco os meus projetos para eles acontecerem. Eu lembro que eu tinha um colega de psicologia, aí ele chegava assim, ele lia 3 capítulos de um livro. Eu falava, mas você só leu 3? Por que ele? Não, porque vai influenciar nas minhas grandes ideias. Mas era uma crença limitante da criança dele, não era? Então, todos nós temos uma criança que precisa ser resgatada. E nós não vamos... essa é a Jandira, tá, gente? O livro dela, que eu estava citando para vocês, é esse. Que é a maturidade para arriscar e a necessidade de provar. Não vai dar tempo de a gente falar isso hoje, mas no Curacer a gente fala, tá, Ana Paula? Ano que vem. Então, a gente vai encontrar a nossa criança, não é assim, é porque eu tenho que lembrar do que eu senti falta. Não, é do que agora. Como é que você está você no seu relacionamento amoroso? O que é que você tanto reclama? O que é difícil? Como é que é você nos seus projetos de vida, nos seus projetos profissionais? Como que é você com a sua autocobrança? A criança está aí. Eu não preciso ir longe, ela está no aqui e agora. E tem muita gente também, tem muita criança que está aqui, que fez promessa de que não pode crescer. A gente vê isso em consultório. Por que não pode crescer? Porque também fez algum pacto com a mamãe ou com o papai, de que se crescesse, o papai ou a mamãe ficaria sozinho. Ué, como assim? Eu não lembro disso? Então, vocês estão lembrados, né, de que trauma é algo que eu não lembro? Que justamente o inconsciente tem esse poder de não deixar a gente lembrar? Como é que a gente vai, então, descobrir isso? Observando os efeitos das nossas escolhas no dia a dia. Como é que é a minha escolha do meu parceiro? O que é que eu cobro dele? Onde que eu me magoo? Onde que não está bom? Onde é que me dói? É aí que está a sua criança, que precisa ser acolhida, que precisa ser curada. Eu gosto muito de uma música, ela é tão simplesinha, que eu acho que ela mostra para a gente a simplicidade de encontrar a nossa criança interna. Ela nem fala sobre isso, mas ela fala da simplicidade, assim. O que a gente precisa para olhar para a gente é pouco. Eu só preciso de um lugar assim, bem tranquilo, para a gente poder, então, ter o contato com aquilo que é essencial para nós. É uma casinha lá dentro da gente, onde a gente fica bastante aconchegado e onde a gente possa, então, olhar para nós mesmos. Eu vou terminar a nossa palestra, a nossa manhã, com essa música que é bem simplesinha, como é também o nosso processo de encontrar com a gente mesmo. A gente vai tirando a roupa da importância, a roupa da arrogância, a máscara das profissões, para poder entrar em contato com aquilo que a gente realmente quer. Porque muitas vezes a gente tem tudo, e às vezes eu tenho que confessar para o meu travesseiro que mesmo eu tendo tudo, eu não tenho entusiasmo. Não é euforia, é um entusiasmo gostoso. Então, a gente precisa ir lá para essa casinha interna e ver o que está acontecendo. Que possamos fazer esse trabalho, cada um de nós, né? Vocês com vocês, eu comigo, para que a gente possa, então, crescer com as nossas crianças internas. Muito obrigada. Põe a música para a gente.
Obrigada, gente. O essencial é bem simples mesmo. Obrigada.